pessoal, esse vídeo é mais para ajudar vocês nas apresentações que vocês vão fazer no Laboratório de Habilidades Médicas 1, ok? Então aqui, essa apresentação aqui é como se fosse uma aula que foi realizada já há um certo tempo pela professora Kelly. A gente utiliza os mesmos slides aqui para dar dicas para vocês de como fazer as apresentações do Laboratório de Habilidades. Então, a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção é que essa apresentação oral não faz parte de uma disciplina de comunicação de computadores com pessoas, mas sim entre pessoas. Então, a parte mais importante é que quando você for apresentar lá no Laboratório de Habilidades, vocês fiquem com os olhares de vocês olhando para as pessoas e não olhando para o computador ou então para o slide que está lá projetado, tá certo? Isso é importante. Vocês vão estar com o microfone em uma das mãos, falando, treinando isso e interagindo com as pessoas, interagindo também com o slide. Você, na verdade, tem um certo triângulo acontecendo na apresentação, mas não pode tirar os olhos das pessoas, tá certo? Você tira, lógico, mas de maneira rápida, de maneira só para ir localizando dentro de uma tabela, de uma informação, mas você volta rapidamente para as pessoas e fica conversando e olhando, ok? Os objetivos dessa apresentação aqui, nossa, desse vídeo, é fazer com que vocês tenham facilidade em preparar a apresentação de vocês, baseada no artigo, e criar bons slides para essa apresentação, ok? Bom, quais são os princípios gerais de uma apresentação? Primeira coisa é simplicidade. Tentem ser o mais simples possível. Não tentem fazer algo complexo só por fazer. Vocês acabam tirando a atenção do que é essencial. Ela tem que ser clara, não precisa encher de muita coisa. Vocês vão ver em alguns slides que a gente vai ver aqui exemplos. Não é para deixar a tecnologia dominar a apresentação. Então, olhem para uma apresentação de PowerPoint como um apoio, não como o fim. A apresentação de PowerPoint, ou o PowerPoint, ou o software de apresentação, Prezi, se for o caso, que algumas pessoas usam também, hoje em dia, ele é simplesmente um meio. Então, o objetivo é que a plateia se lembre da qualidade da pesquisa, e não da magia em manusear os efeitos de PowerPoint, Impress, Prezi, etc. Depois que você escolher o seu artigo, você vai preparar a sua apresentação. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é quais são os pontos chaves que você quer mostrar daquele artigo. Você tem que identificar isso no artigo. Por isso que a leitura do artigo tem que ser feita talvez 2, 3 ou até 4 vezes. A primeira leitura para entender o que é que o artigo está falando. A segunda você vai começando a identificar, grifar e separar realmente os pontos chaves que você quer mostrar. E quem é a plateia? Para quem é que você vai mostrar? No caso do Habilidades Médicas, no primeiro semestre, você vai estar mostrando para os colegas e para os professores. Então, vocês vão ter que fazer uma apresentação pensando na melhor forma da apresentação. Muitas vezes vocês vão estar com um conteúdo meio, digamos, falho, possivelmente. Por quê? Porque os artigos, às vezes, possuem metodologias que são complexas. Então, não necessariamente você tem que dominar aquela metodologia por completo. Pelo menos descrever de uma maneira eficiente para a plateia que está ouvindo, tá certo? Então, normalmente a plateia você vai considerar o conteúdo do slide e a forma do slide dependendo de como a plateia que vai lhe ouvir está familiarizada ou não com aquele assunto, tá bom? E a expectativa também de ver informações em dados estatísticos ou através de conceitos, ou mesmo através de falas, se for, por exemplo, um artigo qualitativo. Mas você tem que se lembrar sempre que uma apresentação é totalmente diferente de um trabalho escrito. Receber um trabalho e ler ele por completo é completamente do que ver uma apresentação em 5 minutos ou 10 minutos. Então, uma vez que você já identificou os pontos chaves, você vai ter que definir, de certa forma, delimitar aquilo que pode ser mantido numa apresentação e aquilo que pode ser eliminado em relação, sem prejuízo, né, para a plateia, tá certo? Para o entendimento. Qual é a quantidade, então, de detalhamento que você precisa? Você tem que definir isso, não tem jeito. É você que vai definir. Mas lembre-se o seguinte, o seu tempo e o tempo da plateia é limitado. Então, você tem que se adequar ao tempo. Isso é um ponto que, nesse semestre, vocês vão estar sendo avaliados. Então, tem pontos aí que vão ser merecidos ou não por causa do tempo, de manutenção do tempo ou dentro do tempo, tá certo? Então, para qualquer parte da sua apresentação, pergunte-se sempre, e aí? Essa pergunta, e aí, é no sentido de você identificar se aquela informação de fato é necessária e é importante, tá certo? Ela sendo importante, ela tem que permanecer, senão, não precisa estar lá. A logística também é interessante. Então, você vai apresentar o seu trabalho, ou o artigo de alguém, no caso, aí, um artigo de outra pessoa,
Você vai apresentar em um certo tempo, mas tem um local. Então, qual é o tamanho da sala que você vai estar utilizando? Qual é o tempo que você vai ter? Você já está sabendo que tem que se delimitar no tempo. Que horas do dia vai ser sua apresentação? Né? E é importantíssimo você ter já a clareza de quais equipamentos você vai ter disponível lá na hora da apresentação. Né? É muito ruim você chegar com a apresentação feita, toda elaborada, e não ter condições de projetar aquilo que você imaginou. Fica péssimo. Né? Então, você pergunta sempre o que é que vai ser dado, o que é que vai ser fornecido e o que é que você vai ter que trazer com você. Por exemplo, tem gente que fez uma apresentação lá no Prezi e o Prezi não tem todos os computadores, ou tem que acessar a internet, coisas assim. Então você tem que estar preparado para isso. De repente você tem que levar de fato o seu computador, conectar lá e projetar a partir do seu computador. E se você precisa de internet, isso é uma coisa que precisa ser testada com antecedência mesmo, porque senão a apresentação pode falhar no meio, tá certo? O microfone, o software, né, que, como a gente já comentou aqui, tudo isso está dentro dessas necessidades de equipamentos. Então é sempre bom você treinar em casa antes e, além de treinar, você vê que nesse treinamento você necessitou do seu computador ou você necessitou de um software, você tem que checar se isso tem lá no laboratório disponível para você. Dando sequência para essa questão do equipamento, você tem que sempre se planejar para o pior cenário. Então, por isso, esse planejamento significa que você tem que levar em consideração que pode dar quase tudo errado. Né? Então, como é que se prepara para isso? Primeiro, fazendo cópias de segurança, backup. Então, sempre tem uma cópia de segurança em algum lugar. Eu diria até, tem gente que faz até 2 cópias de segurança. Como? Deixa uma nas nuvens, no e-mail, como anexo, ou então nas nuvens, nos drives, Google Drive, SkyDrive, OneDrive, né? Dropbox, coisas assim, e faz um outro backup em mãos, uma pendrive, até um CD ou DVD, dependendo do tamanho, e assim por diante. E aí, tem gente também que traz um resumo por escrito, que acaba cobrindo o que está nos slides. É uma forma de segurança, porque aí você garante que você está não dependente completamente da apresentação de slides, caso aconteça o pior. Mas não é o caso de vocês, isso não deve acontecer no laboratório de habilidades. No próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre a formatação e a divisão da apresentação de acordo com a divisão do artigo. Até lá!